Olha, a galera tá entrando. Desculpa a demora, pessoal. Tive pequenos contratempos aqui, só para vocês terem noção. Eu acabou que estourou, não sei se estourou um fusível aqui em casa, eu fiquei sem energia. Tentei fazer uma gambiarra aqui pra gente fazer a live, porque geralmente quando eu faço a live, a gente faz pelo celular, né? Aí na última vez que eu tava aqui, o pessoal falou, pô, Kaique, por que você não faz pelo computador, pelo notebook? Eu falei, é hoje. Hoje que eu faço pelo notebook. Aí eu fui entrar, fui fazer, e vocês acreditam que meu fone não tá pegando no notebook? Eu queria muito fazer essa live pelo notebook, mas infelizmente não tá dando, eu vou ter que fazer pelo celular de novo. Estamos aqui novamente, galera. Mas isso aí, o pessoal tá entrando, deixa eu ver aqui se o Dr. Miguel Najib já tá na escuta, já tá aqui, vamos ver. Hoje a gente vai falar sobre doutrinação e sobre o projeto Escola Sem Partido. Sei que muitas pessoas aqui que são jovens que me seguem, outros que são pais e que se interessam muito pelo assunto. Deixa eu ver aqui se tem um convite. Doutor, se puder enviar o convite aí pra gente já ir adiantando e começando. Ah, não, ele já mandou aqui, agora que eu vi. Vamos lá, vamos começar aqui. Eita, deixa eu só pausar aqui o som, senão vai dar problema. Pausado no áudio, bom, tô de fone, tudo tranquilo. E vamos lá, Dr. Miguel Najib. Você está dando o aceitar o convite. Olá, Dr. Miguel Najib. Fala, Tudo Kaique, bom com tudo bem? você? Uma Beleza. honra ter você aqui em live, em tela compartilhada com a gente. Agradeço muito aí a participação e muito feliz por você estar aqui. É um prazer para mim também falar com você e com o pessoal que te segue. Maravilha, maravilha. Então, doutor, eu queria começar um pouco o assunto abordando uma questão mais contemporânea que a gente vem vendo. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas mais jovens, principalmente, se manifestando, mostrando a sua opinião, seja para um lado quanto para o outro. Só que, assim, a gente acaba vendo que muitas das vezes essa geração, eu me incluo nisso porque eu também sou jovem, acaba não tendo determinado conhecimento sobre aquilo que defende, acaba muitas das vezes sendo massa de manobra de determinados movimentos. Só para você ter um exemplo, aqui no Brasil, mais recentemente, a gente tem um movimento dos antifas, são os que se consideram antifascistas, né? E muitas das vezes o que a gente vê, eu já tive a oportunidade de estar em algumas manifestações, em estar podendo contra-argumentar com esse pessoal, claro que de forma nem sempre dando de bandeira verde e amarela e tudo mais, e ver que a esmagadora maioria nem sequer sabe o que defende, nem sequer sabe o que é fascismo. Muitas das vezes eles têm uma ignorância muito grande e nem sabem o que estão falando. Ah, tô indo ali porque é contra o Bolsonaro, contra o Bozo, mas não tem real profundidade, o real conhecimento sobre a militância que está fazendo. E isso é muito corriqueiro aqui na minha geração, muito corriqueiro entre as pessoas mais jovens, principalmente. E eu queria deixar perguntando para você se isso tem qualquer tipo de influência de alguma doutrinação aqui no Brasil. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma de que essas pessoas são, sobretudo jovens, né, são influenciadas por professores que usam a sala de aula para promover as suas ideias, a sua visão de mundo, em geral. Hoje mesmo eu estava assistindo a um vídeo gravado já faz algum tempo, no qual um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, confessa que sofreu a influência de um professor de português comunista, a quem ele louva, inclusive. Né? Quer dizer, um ministro do Supremo Tribunal Federal, não por acaso um dos mais esquerdistas do Supremo, confessa num vídeo e agradece. Ele agradece a esse professor, efetivamente, ele é grato a esse professor por haver formatado a sua mente segundo uma determinada visão de mundo que ele abraçou e passou a ser parte da identidade dele. É interessante porque a influência que um professor, dependendo do caso, exerce sobre um aluno
é uma influência que vai pela vida toda, porque ela passa a fazer parte da personalidade, da identidade daquele indivíduo, não é? Ele passa a ser conhecido pelas ideias que tem e pelas ideias que ele expressa publicamente. É o caso do ministro Fachin, não tem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. É justamente um ministro que daqui a pouco vai julgar o Escola Sem Partido, né? Ele que considera normal que um professor use a sala de aula para fazer a cabeça dos seus alunos, vai ser juiz de uma ação que mais dia, menos dia, vai chegar no Supremo Tribunal Federal e vai dizer se o projeto Escola Sem Partido, que diz que isso está errado, que diz que isso não é lícito, que diz que isso viola liberdades do estudante, direitos do aluno, ele vai dizer se esse projeto é constitucional ou inconstitucional. Ele que foi vítima de um professor militante, né? Como milhões de alunos brasileiros. O Kaique, não é possível ter passado pelo sistema de ensino no Brasil nos últimos 40 anos sem ter tido vários professores militantes, professores invariavelmente de esquerda, embora também existam professores de direita que usam a sala de aula para promover as suas ideias, existem, mas eles não estão organizados como um exército, entendeu? Eles não têm a retaguarda de um partido político, eles não têm a retaguarda da burocracia estatal, eles não têm a retaguarda de sindicatos de professores, eles não têm a retaguarda da indústria dos livros didáticos, por exemplo. A esquerda não. A esquerda desfruta, os professores de esquerda desfrutam de um amplo aparato de doutrinação. Ele é apenas, o professor, é a peça principal. Ele está dentro da sala de aula, mas ele não está sozinho. Ele tem todo um conjunto de instrumentos que o apoiam nessa tarefa, que é a tarefa de fazer a cabeça dos seus alunos. E numa democracia, isto é fundamental, porque esses caras vão votar. Todo mundo vota na democracia. Então, doutrinar um aluno é conquistar um voto. É conquistar o voto dele e possivelmente também o da sua família. Porque ele se torna um defensor da causa, um militante da causa. A finalidade da escola hoje, uma das finalidades da escola, graças ao PT, graças ao Partido dos Trabalhadores, uma das finalidades é formar militantes partidários. Militantes de movimentos sociais ou de partidos políticos de esquerda, evidentemente. Então, este viés de esquerda que você percebe, que você nota na juventude, sobretudo, isso vem da escola, não tenha dúvida alguma disso. A semana passada, quando houve aquelas, sobretudo, ainda está acontecendo muito conflito lá nos Estados Unidos, protestos de rua, etc. Um cara fez um tweet, e eu compartilhei, onde ele dizia o seguinte: o que vocês estão vendo nas ruas hoje começou na televisão, ele fala, o que vocês estão vendo na televisão começou na sala de aula. Lá eles têm o mesmo problema que nós, o mesmo problema, né? Então, a resposta é essa, sabe? Esses alunos que hoje têm um conhecimento superficial, porque eles não sabem, não viram os dois lados da moeda. Eles foram apresentados apenas a um aspecto da realidade. Muitas vezes até distorcido, piorado, né? E não conhecem as outras explicações para os fenômenos que lhes são apresentados. Então, formam uma visão que é a visão do cavalo que tem aqueles antolhos, né? que eles só enxergam numa direção. Né? O professor militante, ele só nega ao estudante uma visão alternativa. Uma visão que ele também não conhece, porque ele também foi vítima da doutrinação. Então, é importante, o pessoal que está ouvindo aí, saber que a doutrinação nas escolas ela é um fenômeno que se repete, ele é um círculo vicioso. Porque o aluno que é doutrinado hoje, se ele for para a carreira do magistério, se ele escolher dar aula, por exemplo, ele vai fazer a mesma coisa com seus alunos. E isso fica repetindo o círculo vicioso da doutrinação. Não sei se eu expliquei isso, mas eu fiz uma panorâmica. Não, maravilha, ficou muito perfeito a sua análise. E assim, eu basicamente, eu não sei, mas assim, eu vejo basicamente a doutrinação, ela não é algo que acontece somente no Brasil. Ela, pelo que eu vejo, ela acontece mundo afora. Eu tenho amigos que estão nos Estados Unidos, amigos, até uma amiga japonesa, ela falou que, infelizmente, isso daí não é somente que acontece no Brasil. Claro que, assim, eu pelo menos tenho uma percepção
que tem alguns regimes, por exemplo, que são mais autoritários, como por exemplo a China, ela vem mediante uma ordem de cima para baixo, é o líder que manda, aquela coerção e etc. E esse tipo de método não funciona necessariamente em muitos países ocidentais. Então eles acabam se adaptando para tentar construir o socialismo aqui no Brasil e em outros lugares com um método mais granchista e que eu vi que eu até conversei com um amigo meu de fora, ele fala, cara, o granchismo ele não tem lugar no mundo que funcionou melhor do que no Brasil. E a doutrinação, pelo que eu vejo, ela é uma ferramenta fundamental para o granchismo prosperar e, enfim, desconstruir os valores da sociedade, poder elaborar e criar uma sociedade basicamente socialista, né? E pelo que você me falou, basicamente eles dominam os professores, seja professores, sindicatos, etc., que doutrinam as crianças, que são futuros militantes e futuros eleitores. Eles acabam combatendo também uma rigidez assim no ensino. Não sei se você já viu isso. Eu acabo vendo com meu irmão combate uma rigidez no ensino ou uma tecnicidade, né? Porque isso talvez seja algo um pouco mais burguês, um pouco mais opressor, e querem muitas das vezes transformar em apenas um contestador do status quo, né? Essa coisa mais Paulo Freireana, e com o objetivo de tirar a hegemonia dos pais de educar, enfim, desconstruir os valores familiares, né? Para talvez eles tenham controle sobre as mentes do futuro, as mentes das crianças, que são os futuros eleitores e militantes. Não, corretíssimo. Eu quero destacar 2 pontos da sua fala e me aprofundar só um pouquinho nesses 2 pontos, né? O primeiro é esse que você comparou a doutrinação em países autoritários com a doutrinação que é feita nas democracias ocidentais. E o segundo é esse que você disse, né? Que os professores militantes vão formar futuros eleitores e simpatizantes, etc. É verdade isso, mas eles também vão formar os futuros juízes, inclusive ministros do Supremo, como aconteceu. Como Fachin. Né? Eles vão formar os futuros promotores de justiça, os futuros defensores públicos, os futuros empresários. Todos eles passam pela universidade. Os futuros padres, os futuros políticos, os futuros professores, sem dúvida alguma. Veja, quem conquista a escola, conquista a sociedade. Conquista tudo. Então, veja, é como numa guerra, por exemplo, você ocupar o topo da colina. Entendeu? Lá de cima você atira em todo mundo que está. É muito difícil tirar alguém que chegou no topo da colina. E a esquerda chegou no topo da colina. Se isso é uma guerra, a esquerda está no topo da colina. Nós temos que tirar a esquerda do topo e deixar o topo vazio. O topo não pode ter ninguém nesse topo da colina. Porque isso é o sistema de ensino. Isso é o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro não pode pertencer, não pode ser usado por um partido político, por uma corrente ideológica. Ele tem que pertencer na República a todos os brasileiros. Não é? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a questão da China, que você mencionou. Né? Em países autoritários, como China, Coreia do Norte, Cuba, Arábia Saudita, são países onde o chefe manda e o subordinado obedece. E se não obedecer, o cara está liquidado. Vai para um campo de concentração. Então, a doutrinação nesses países funciona de acordo com o princípio da hierarquia. O chefe manda, o professor obedece. Né? O PC chinês determina quais são as diretrizes e ai do professor que sair da linha. Né? Ele é fiscalizado, ele é vigiado e tem que ser. Todo professor deve ser fiscalizado em sala de aula. É uma pena que não se faça isso aqui no Brasil. Agora, nas democracias é diferente. Aqui, quem dominou o sistema educacional, quem domina o sistema educacional, quem manda no sistema educacional, não é a hierarquia, não é o governo, não é o político que se elegeu, é o partido político. Quem manda é o PT, quem manda é o PSOL, quem manda é o PCdoB, é o PSTU. Ele tem ligações, esses partidos estão articulados com os professores e são eles que traçam as diretrizes, na verdade em comum acordo, porque é como tudo feito na base da amizade, vamos dizer assim, porque eles se amam, não é?
E os professores seguem essas diretrizes assim, como cachorrinhos. Como cachorrinhos. Esse negócio de antifa agora, por exemplo, né? O antifascismo, toda essa questão do fascismo hoje, agora não se fala de outra coisa nas escolas. Isso é que nem apito de cachorro. O partido apita e o professor escuta. É para falar de fascismo. Agora nós vamos falar de fascismo. Nós vamos dizer que Bolsonaro é fascista. E começa a martelar isso o tempo inteiro. De forma direta, explícita ou velada. Muitas vezes isso é feito de maneira velada. Agora nós vamos falar de fascismo, vamos falar de Mussolini, vamos falar de Hitler. E o subtexto, nas entrelinhas, o que você está falando é Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro é fascista, Bolsonaro é nazista. Porque os próprios alunos já interpretam dessa forma. Né? Então, por isso é que não adianta, o Kaique, em países como o Brasil, não adianta trocar o governante para acabar com a doutrinação. Porque o doutrinador, o militante disfarçado de professor, ele não aceita ordens, ele não obedece à hierarquia. Não adianta, vamos dizer, se fosse o caso, não é o caso, mas vamos dizer que fosse o governador de São Paulo, né, dar uma ordem, agora chega de doutrinação. O pessoal vai rir na cara dele. O pessoal vai rir, não adianta. Entendeu? Porque ele não manda. Pelo contrário, vão dizer que o governador de São Paulo está querendo censurar os professores, como eles falam, no caso, das escolas sem partido. Né? Então, como é que a gente combate esse problema? Aí ao longo da live, a gente vai... se não adianta mudar o presidente, se não adianta mudar o governador, nem o prefeito, como é que a gente vai combater a doutrinação? Né? Isso é que a gente precisa... a gente precisa se aprofundar agora nessa questão. Ah, maravilha. Porque eu vejo muito legal que você tocou nessa questão do presidente, porque assim, eu sou militante ferrenho de direita pelo nosso presidente, etc. Mas muitas das vezes parece que ele se elegeu, mas não tem o poder de fato para poder mudar essa situação. Ele não tem o poder para poder contornar a situação, porque não sei, talvez algumas instituições, não sei se tem algumas ONGs, poderes paralelos acabam boicotando tudo que é feito no MEC ou coisa assim do tipo. Não sei, você sabe se, por exemplo, tem alguma ONG que acaba por pautar a educação no país? Não, certamente sim. Mas antes eu quero dizer quais são os poderes do presidente da República e do MEC no sistema educacional. É muito importante que as pessoas que estão ouvindo entendam isso. O Brasil é uma república federativa. Você tem a União, né, os estados e os municípios. O sistema educacional ele se organiza também de modo federativo. Você tem o sistema de ensino da União, o sistema de ensino dos estados e o sistema de ensino dos municípios, que são relativamente independentes. Por exemplo, os municípios, de acordo com a Constituição, eles atuam prevalentemente no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino fundamental. Ou seja, a maior parte do ensino fundamental no Brasil, do 1º ao 5º ano, pertence aos municípios. Os estados atuam prevalentemente no ensino fundamental e médio. Os estados é que têm o maior sistema de ensino, pertence aos estados. E a União atua no sistema de ensino superior, na educação superior. Então a União, ou seja, o presidente, o chefe do Poder Executivo da União, não apita, não manda nas escolas do município. Quem manda é o prefeito. Da mesma forma, ele não manda nas escolas do estado. Quando você vê escola estadual, fulano de tal, o Bolsonaro não adianta que ele demitir um professor, que ele não pode fazer isso. Quem pode demitir, quem pode processar um professor administrativamente, por exemplo, se ele cometer uma falta, é o governador do estado, que pode exonerar ou demitir um professor, né? Se ele for de uma escola estadual. Então é importante observar que o MEC não manda nas escolas municipais, nem nas escolas estaduais. Além disso, o sistema federal de ensino, onde teoricamente o MEC, o ministro da Educação e o próprio Bolsonaro que está acima dele, poderiam mandar, esse sistema federal de ensino ele é formado por universidades federais e institutos federais de educação, que são autarquias, às quais a lei confere autonomia didática, científica, administrativa e disciplinar. Estou falando um pouco de juridiquês aqui, mas é importante saber o seguinte. O chefe do Executivo, que é o presidente da República, e o ministro da Educação,
não mandam nas universidades federais, nem nas federais. E tampouco nos institutos federais de educação, onde tem uma imensidão de estudantes que estudam, sobretudo, ensino médio. Educação é ensino médio. Então, o Kaique, qual é o poder do ministro da Educação no Brasil hoje? O que ele pode fazer para combater esses abusos que não ocorrem, vamos dizer assim, numa área na qual ele tenha, sobre a qual ele tem alguma autoridade? Não adianta ele chegar e falar, olha, eu quero demitir um professor do município que foi flagrado fazendo doutrinação. Ele não tem esse poder. Só o prefeito que pode fazer isso. Então é preciso entender aquilo que o governo federal pode fazer, né? E eu acho que pode fazer muita coisa, está fazendo muito menos, na minha opinião, do que deveria fazer, do que poderia fazer. Mas mais importante do que uma ação do governo seria uma ação política, não administrativa, uma ação política do líder Jair Bolsonaro. Porque o problema da doutrinação, o Kaique, é um problema de falta de entendimento dos limites daquilo que um professor pode fazer em sala de aula, dos direitos que o estudante tem, que é o direito, a gente pode falar disso depois, é o direito à impessoalidade, é o direito ao pluralismo de ideias, é o direito à liberdade de consciência e de crença, é o direito à laicidade do Estado. Então, esses direitos todos é que o estudante precisa conhecer. E se ele estiver consciente disso, se ele estiver conscientizado, devidamente conscientizado, como nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos conscientizando as pessoas que estão assistindo esse programa, essa nossa live, estão conhecendo melhor a realidade da doutrinação, estão conhecendo melhor os seus direitos. Imagine se um cara como o Bolsonaro começa a dizer isso para a população. Olha, por exemplo, filmem os professores, os seus professores, gravem os seus professores. É um direito seu. O Bolsonaro sabe disso. Ele já fez um vídeo uma vez recomendando aos alunos que gravassem as aulas. Os alunos têm o direito de gravar as aulas. Esse direito já existe. E basta um aluno, olha só, basta que os professores acreditem na fantasia deles que existem alunos gravando ou filmando as aulas. Basta isso para que eles se comportem, para que eles fechem a boca, porque eles vão ficar intimidados pela possibilidade de que algum aluno esteja gravando a aula. E nós não queremos, Kaique, mudar a cabeça de nenhum professor. O professor pode ser de esquerda, de extrema esquerda, pode ser nazista, pode ser fascista, pode ser o que ele quiser. Ele só não pode usar a aula dele para promover as suas ideias, para tentar fazer a cabeça dos outros. Então, se o professor acredita, porque o Bolsonaro começou a espalhar isso nas redes sociais, que os estudantes devem gravar as aulas, ele vai ficar de pé atrás, ele vai botar o pé no freio. Isso já está acontecendo, isso já está acontecendo com as aulas online. É isso que eu ia falar. Tem muito professor achando, desconfiando e com razão, que os pais estão gravando as aulas dos filhos. Nós estamos recebendo esses vídeos de professores usando a aula online para tentar fazer a cabeça do aluno. Esses vídeos viralizam e os professores ficam temerosos. Ótimo! Eles têm que ter medo mesmo, porque eles estão cometendo um ato ilícito. Eles podem ser processados e demitidos por causa disso. Isso daí eu... Até teve alguns casos recentes, né, por causa dessa aula online, de professores militando para alunos do ensino fundamental 2, do ensino fundamental 1, enquanto não se toca na matéria de fato, não se toca em biologia, não se toca em matemática. Isso daí que você falou é até uma questão legal, porque a minha mãe, eu tenho um irmão que estuda no Mackenzie, né? Agora com a aula online, ela grava todas as aulas, independentemente do que acontecer ali, por precaução, ela grava todas as aulas. Gravem tudo, sistematicamente. Por que é bom gravar? Em primeiro lugar, porque você pode assistir uma aula de novo, a mesma aula 2 vezes. Sim. Não é? O rendimento, do ponto de vista do aprendizado, o rendimento do aluno melhora. Então, eu recomendo para que os alunos gravem, não é para pegar o professor em flagrante, né? Porque nós não queremos pegar ninguém em flagrante. Você entendeu, Kaique? Nós não queremos pegar nenhum professor em flagrante. Nós não queremos que os professores usem as aulas para praticar atos ilegais de doutrinação. Então, se todos os alunos gravarem sistematicamente as aulas, e se os professores acreditarem que os alunos estão fazendo isso,
eles não têm o menor risco de eles serem apanhados em flagrante, a não ser que sejam idiotas, a não ser que eles sejam imbecis. Mesmo sabendo que estão sendo gravados, eles vão fazer proselitismo ideológico, vão fazer propaganda política em sala de aula. Aí o cara é idiota mesmo. Tem muito professor idiota, hein? Diga-se de passagem. Mas o professor que tem um pouco de juízo, ele não vai fazer isso. Ele vai pensar, não, sei lá, esses meninos estão gravando aí, tá todo mundo agora com aula online, gravando. Então é melhor não correr risco, né? É isso que a gente quer. A gente quer que o aluno, que o professor respeite o seu aluno e respeite o pai do aluno que está pagando pela escola, pagando ou com imposto ou com mensalidade, não interessa, ele sempre está pagando, né? E a gente quer que todo mundo fique feliz, fique bem e que ninguém abuse do direito de ninguém. Sim, então, só voltando a um pouco a sua fala anterior, então basicamente o poder que o MEC, ou que o presidente pode ter é algo mais conscientizador, é algo mais Com voltado à certeza. comunicação, talvez via redes sociais, via SECOM, se Exatamente. conscientizando quanto ao problema e das ferramentas que tem para se defender desse problema. Perfeito, perfeito. Ele tem que, primeiro, conscientizar a população dos abusos que estão ocorrendo na sala de aula, para alertar, para tocar o alarme. É preciso tocar o alarme. Né? Se o Bolsonaro fizer isso, como ele fez na campanha, né? Ele tocou nesse assunto na campanha algumas vezes. Né? Isso foi muito importante para chamar a atenção das famílias. Né? Então, primeiro é preciso tocar o alarme. Como é que toca o alarme nesse caso? Olha, basta compartilhar as publicações do Escola Sem Partido. Não precisa nem, ou replica, ou compartilha, ou então baixa e publica de novo. Não precisa citar o Escola Sem Partido. O importante é que ele toque o alarme, aperte a sirene e mostre. Atenção, famílias, estão ocorrendo abusos. Os seus filhos podem estar sendo doutrinados, pode estar havendo lavagem cerebral. Então, a primeira coisa é isso. Em segundo lugar, conscientizar juridicamente a população. Mostrar, olha, isso aí que está acontecendo, gente, é ilegal, são atos abusivos. Nenhum professor pode fazer isso. Reclamem, denunciem. Isso ele pode fazer. O Kaique, o Bolsonaro, ele pode acabar com a doutrinação no Brasil. Veja, a doutrinação levou 40 anos a esquerda levou 40 anos para criar esse império, essa máquina gigantesca de militância. O Bolsonaro acaba com isso em menos de um ano. Se ele abraçar essa agenda, e não precisa de lei, não precisa de política pública, não precisa gastar um centavo de dinheiro público, basta conscientizar o usuário do serviço. E ele tem, com as redes sociais, é facílimo. Ele tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Não precisamos conscientizar todos. Basta que, vamos dizer, 30% esteja consciente. Esses 30% já vão criar um pânico na cabeça do militante. Porque ele não sabe onde é que esses 30% estão. Se estão na minha aula de português, se está na aula de geografia, ele não sabe quem é o aluno. Entendeu? Ele não sabe onde é que está o Kaique. Ele olha para a classe, para aqueles 40 alunos, e ele fica receoso. Porque ele fala, puxa, pode ser que tenha um Kaique aqui, de olho no que eu estou falando. Porque tem o Bolsonaro, tem um monte de seguidor, e o Bolsonaro está falando nisso sem parar. Vamos dizer, né? Eu estou dizendo para você, em um ano, em menos de um ano, esse castelo, esse império criado pela esquerda, vem abaixo, desmorona. Sem política Caramba. pública, sem coisa nenhuma. Só com o Bolsonaro no Twitter, no Instagram e no Facebook. Conscientizando. Caramba. Conscientizando. Então, você abordou um tema agora falando do Escola Sem Partido. Tem muitas pessoas aqui que me seguem, que são mais jovens, até alguns que são pais, que não conhecem a iniciativa ainda do Escola Sem Partido. Você poderia dar uma explicada para o pessoal do que se trata o movimento Escola Sem Partido? Bom, você tem o movimento e tem a proposta do movimento. Então, o movimento surgiu em 2004, a partir da percepção de que as escolas estavam sendo usadas para fins de propaganda ideológica, política e partidária. 2004, já tem 16 anos. 2004. Você tem que idade? Você tem Eu que tenho idade? 26. 26. Você estava bem novinho ainda. Tava com 9 anos. 9 anos. Então, desde 2004, que o Escola Sem Partido vem trabalhando para dar visibilidade ao problema da doutrinação. Por que visibilidade? Porque essas coisas acontecem no segredo da sala de aula. E a vítima não sabe que está sendo vítima. É que nem a pedofilia.
vamos dizer, que nem a vítima da pedofilia não sabe que está sendo vítima de uma conduta abusiva. A criança não tem essa percepção, não é verdade? Da mesma forma, o aluno da educação básica, ele não tem essa percepção. E no ensino superior, ele já se habituou de tal forma com esses abusos que ele já não considera mais que são abusos. Ele diz, o professor tem liberdade de expressão em sala de aula. Todo mundo pensa isso. O professor tem liberdade de expressão em sala de aula. Então, eu não posso falar nada. Eu tenho que responder do jeito que o professor quer. Então, o aluno, quase nunca, ele percebe que está sendo vítima de doutrinação. Ele nunca percebe que é vítima. Mas quando ele percebe, ele fica quieto porque ele não quer brigar com o professor. Ele tem medo do professor. E ele não quer ficar isolado na escola. Porque sabe que o professor tem liderança ali no meio dos alunos. Principalmente o militante. O militante é aquele professor boa praça, né? Aquele professor gente boa, né? Sim. É sempre assim, que quer seduzir os alunos, aliciar alunos e tal. Então, em geral, é uma liderança. Eu sempre digo, o professor militante é o macho alfa daquele grupo de estudantes, né? E aí o aluno não quer se indispor com os colegas, porque a vida social dele dentro da escola acaba se ele brigar com o professor, se ele brigar com o macho alfa, né? Então, era necessário dar visibilidade a esse problema. Mostrar que estava acontecendo, que esses abusos estavam acontecendo. Depois, isso já foi em 2008, 2007, 2008, surgiu a ideia de se colocar um cartaz dentro da sala de aula com 6 deveres do professor. Esses deveres do professor já existem. Estão na Constituição Federal, estão na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou seja, o Escola Sem Partido não está criando nenhuma nova obrigação para o professor, né? Ele apenas, vamos dizer, expressa a nossa proposta, expressa numa linguagem mais simples aquilo que já está na Constituição. Um exemplo, né? Um dos 6 deveres do professor, depois o pessoal aí que está assistindo pode entrar no site do Escola Sem Partido para ver quais são esses deveres, diz assim, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula. Né? Hoje, nenhum professor pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Já é ilegal isso, já viola a Constituição. Né? Mas os alunos não sabem disso. Então, a gente queria colocar um cartaz na sala de aula para o professor saber que o aluno sabe que ele não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Porque se o professor souber que o aluno sabe, ele não faz. Então, é importante que o cartaz esteja colocado na frente, vamos dizer assim, na frente do aluno e do professor, para que todos ali saibam aquilo que o professor pode ou não pode fazer. Um outro dever do professor, por exemplo, é não perseguir alunos que discordem das suas opiniões em matéria de política, de religião e de ideologia. Então, está lá no projeto, está lá no nosso cartaz, dos 6 deveres do professor, é lá escrito, o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os estudantes em razão das suas convicções religiosas, ideológicas, morais, políticas e partidárias. Nenhum professor pode fazer isso, entendeu? Isso já é errado hoje. Por isso é que eu digo, o projeto Escola Sem Partido não está criando nenhuma obrigação nova para os professores. E acontece que isso também está acontecendo. Nós sabemos que alunos são perseguidos, são hostilizados, são ridicularizados, são chamados de fascistas em sala de aula por esses professores militantes. Então, é importante que o professor saiba, que o aluno sabe, que os alunos sabem que o professor não pode fazer isso. Que isso é ilegal. E se ele fizer, ele vai ser denunciado. Então, essa é a ideia do projeto Escola Sem Partido. Melhor, essa é a ideia que a gente teve em 2008, mais ou menos, de colocar um cartaz na sala de aula. Mais tarde, em 2014, é que veio a ideia de aprovar uma lei que torne obrigatória a colocação desses cartazes em sala de aula. Porque antes, sem a lei, nenhuma escola vai colocar esse cartaz. Entendeu? E o Ministério Público, que poderia obrigar as escolas a colocar esse cartaz em defesa da parte mais fraca, da parte vulnerável, da criança e do adolescente, o Ministério Público joga no mesmo time desses professores militantes. Ele já é produto da doutrinação nas faculdades de direito. Hoje, o Ministério Público está na mão da esquerda, tanto federal como estadual. É por isso, veja, nem seria necessário uma lei para que esse cartaz fosse colocado nas escolas.
Bastaria que o Ministério Público tomasse essa iniciativa. Mas nós não podemos contar com o Ministério Público, porque o MP trabalha hoje, muitos promotores são advogados, na prática, trabalham como advogado do sindicato de professor. É um escândalo isso, mas é verdade. E aí então veio essa lei que torna obrigatória a fixação desse cartaz nas salas de aula. E além disso, essa lei explicita, para que não haja dúvida, o direito do aluno de gravar as aulas. Então, essas são as principais regras do projeto Escola Sem Partido. Primeiro, a regra que torna obrigatória a fixação de um cartaz com os 6 deveres do professor. Né? Se você quiser, a gente pode até ler aqui os deveres do professor. Maravilha, vamos lá. Eu Até vou só tentar... pontuando uma coisa, Sim. você falou algumas aí. Nossa, eu acho que eu já passei por todas que você acabou abordando. Todas elas. Inclusive, não sei, por exemplo, cara, eu tô na igreja, não gostei de uma pregação, eu posso sair. Mas agora no colégio, não tem como. O professor tira minha nota, eu tomo falta. Não tem como eu boicotar. Eu sou diretamente prejudicado por conta disso. Eu não tenho pra onde fugir. Não é igual qualquer outra coisa. E eu já vivi exatamente isso que você falou. Olha só, o primeiro dever do professor, o primeiro dever diz assim: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos. Audiência cativa é presença obrigatória em sala de aula. Como você falou, se você está na missa, está no culto e não gosta do sermão, e não gosta da homilia do padre, você fala assim, com licença, vou embora, e ninguém segura você na sala de aula e você não vai sofrer nenhum prejuízo por causa disso. Mas você não pode fazer isso e deixar o professor na sala de aula e deixar o professor falando sozinho, que ele vai botar falta, ele vai te perseguir. Entendeu? É outra coisa. É uma realidade. Então, o que diz o primeiro dever do professor? Voltando. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover as suas próprias preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ele não pode fazer isso. Além de ser covarde, né, todo professor que faz isso é um covarde. Né, um professor adulto. Estou falando aqui de educação básica. Hein? Não muda muito a realidade, mas eu estou focando aqui na educação básica, que é ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, né? E também educação infantil. Todo professor que abusa de criança e adolescente, né, para tentar fazer a cabeça deles, é um covarde, não tem dúvida disso. Isso é covardia. Vai fazer isso com um adulto, vai fazer isso num ambiente onde as pessoas não sejam obrigadas a escutar, um ambiente onde as pessoas não estejam submetidas à sua autoridade. Agora, o cara tem autoridade sobre as crianças e abusa dessa autoridade para tentar fazer a cabeça do aluno, para tentar fazer com que o aluno seja uma réplica ideológica dele, professor. Quer dizer, isso é escandalosamente covarde, do meu ponto de vista. Mas não é só covarde, é ilegal. Isso também é ilegal. O professor que faz isso pode tomar processo por danos morais. Claro que nesse caso você precisa ter prova, né? Você precisa ter prova para... Olha só, eu como advogado, estou patrocinando uma causa de uma menina de Santa Catarina, está processando a professora, está processando o Estado de Santa Catarina por causa de uma professora, está pedindo a condenação do Estado a pagar uma indenização de R$100 mil. Caramba, que coisa. Não, e ainda assim, que nem você falou da educação básica, são as primeiras narrativas que entram, por isso que é muito importante que a esquerda fez esse domínio, né, do ensino, são as que geralmente, para muitas das pessoas, as que ficam perdurando durante muito tempo, a vida toda, moldam a personalidade dela, e isso vem sendo um problema que agora a gente está vendo o resultado, né? Moldam a personalidade e a identidade social. Porque aquele aluno, ele começa a receber, vamos dizer assim, incentivos por parte do professor. O professor prestigia aquele aluno. E ele tenta agradar o professor. E ele começa a falar, a repetir aquilo que ele escuta do professor. O professor aplaude. E ele começa a ser conhecido naquele ambiente social pelo discurso que ele tem. Pronto. Já criou aquela identidade social. E depois é muito difícil, Kaique, voltar atrás. Você sair, você pegar aquela sua identidade social e jogar fora, rasgar e jogar fora. Falar, olha, eu não sou aquilo. Desculpa, eu era um babaca, eu era um bocó. Eu fui vítima de um professor. Aquele professor me usou, eu fui trouxa.
É muito difícil o cara fazer isso. Tem que ser muito humilde. E a É pessoa muito, tem, e aí é tem o muito. orgulho. Aí entra o orgulho, entendeu? Pô, eu não posso fazer isso, senão as pessoas vão rir de mim e tal. É a identidade social. Então, quando o professor consegue isso, consegue fazer com que o aluno comece a repetir publicamente aquele discurso, aquelas narrativas, etc., ele diz: fechei, consegui. Esse Conseguiu aqui já está doutrinar mais comigo. um. Esse aqui está comigo. Por exemplo, de mim, eu acabei vivendo muito mais, de forma muito mais contundente a doutrinação na época da faculdade, né? Na época do cursinho de ensino médio, do cursinho para ingressar na faculdade, ali no ensino médio, quando você tem que dar aquela esquerdada para poder passar, você sabe que não tá certo, mas você se força a poder dar uma esquerdada para poder agradar o professor, agradar a banca e poder ter notas melhores, porque senão você acaba não conseguindo. Só para você ter noção, eu vou até falar o nome do cursinho aqui. Não foi no meu caso, é de uma ex-namorada minha. Ela fazia um cursinho de medicina, pré-medicina. Você acredita? Isso é a coisa mais absurda. Eu vou falar o nome. Ângulo, ali o cursinho Ângulo na rua Tamandaré da Liberdade. A sala inteira cantar o hino da União Soviética. Assim, uma coisa gritante aconteceu com a minha ex-namorada quando ela fazia o cursinho para ingressar na universidade. E você vê que muitas das vezes você acaba, esses mesmos alunos doutrinados acabam fazendo boicote com outros alunos que, digamos assim, pensem um pouco mais fora da caixa, né? Então você vê que tá em tudo a doutrinação. Eles acabam muitas das vezes querendo que você adquira uma personalidade coletiva e perca parte da sua individualidade, porque senão você não vai aceito, você não é o descoladinho, você não vai andar com a galera, você é o bolsominion, um fascista, eles ficam te rotulando de tudo. Isso daí eu acabei vivendo um pouquinho mais presente ali também no começo de faculdade. E um caso que eu queria falar pra você, na faculdade mesmo, quando eu entrei, curso de Direito, né? Curso de Direito extremamente problemático, quase que uma faculdade de futuros advogados do PSOL, né? Eu tinha um curso era matéria de Direito Civil. Eu estava no segundo semestre. Hoje eu acabei não me formando direito, fui para outro curso. Mas teve um caso de um professor meu. Primeiro, uma professora que era do curso de Economia. O livro para começar era Economia para Trabalhadores. Já era uma coisa um pouco mais complicada, né? Uma visão, uma perspectiva marxista da economia. Eu não tive acesso a outros caminhos. Só que pela internet mesmo estudando, eu comecei a ver enfim, que aquela professora estava tentando empurrar não era a verdade absoluta que meus colegas tomavam. E por eu contestar ela em sala de aula, ela me boicotava praticamente socialmente, falava mal de mim pelos corredores, para outros professores, como se eu fosse um aluno rebelde por não aderir à cartilha dela. E eu acabei sendo prejudicado, não com ela, porque, enfim, a matéria dela também nem era muito relevante, né, para o curso de Direito e Economia, né? Não tinha um peso muito grande, tanto que foi num curso de Direito Civil. Teve uma questão por conta disso, eu criei antipatia com outros professores por conta dela, né? E teve uma matéria, uma época, que uma pergunta era assim, era o que é nome, não, nome é mutável? Explique. Aí eu expliquei, nome é imutável, salvo exceções, tananã, 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 e fiz toda uma resposta detalhada. A pergunta valia um ponto, né? E acabou que o professor me entregou meio ponto na sala de aula. Eu fiquei, pô, como assim meio ponto? Peraí, o que eu escrevi de errado? Aí eu fui dar aquela comparada com os amigos e vi respostas bem semelhantes, para não dizer idêntica, né? Porque minha resposta, queira ou não, era uma cópia da doutrina da Maria Helena Diniz, né? Que eu acabava decorando e colocando lá. Aí eu fui debater com o professor. Aí ele simplesmente, já todo irritado lá, puta, aí tá vindo o fascistinha, aí tá vindo o opressor. Aí com aquela cara já de querendo me receber com uma extrema má vontade, eu fui contestar o que eu fiz de errado, por que eu não ganhei um ponto, por que eu ganhei meio ponto. Ele não tinha mais argumentos, ele falou, olha, você não explicou o que é nome. Peraí, a pergunta não é essa, a pergunta era se nome é mutável ou imutável. E eu respondi. Aí acabou que ele se irritou, ele falou que não ia mudar, que era isso mesmo, e acabou ficando por ela. Só que eu mostrei pra minha mãe na época, minha mãe ficou extremamente revoltada e a gente foi pra cima, deu até um rebuliço na época na universidade, e eu acabei até, cara, saindo de faculdade, porque causa um constrangimento que Claro. não era só
com o professor ou com a minha vida acadêmica que poderia estava sendo prejudicada, mas com todo o entorno social, com todo aquele boicote dos queridinhos do professor faziam, quando você anda no corredor, já era aquela coisa, ó, o fascista, ó, o cara que é rebelde, que quer contestar o professor, e acabei vivendo essa situação na minha vida. Tive até que trocar de faculdade na época. E era uma faculdade privada, não era uma faculdade pública. Cara, que loucura. É assim, isso acontece o tempo inteiro. Na pública é muito pior, é evidente. Na pública o estudante É, nem se atreve a comprar briga com um professor desses. O cara é estável, entendeu? Não, tá cercado de garantias ali, nada vai acontecer com ele, nunca o cara vai ser mandado embora. Então, agora, veja só, é, a forma de você combater o problema da doutrinação não é pelo ensino superior. O ensino superior é a parte mais difícil de mexer. Porque lá o aluno é cúmplice do professor. O aluno já virou um zumbi daquele professor. Ele já foi zumbificado no ensino fundamental e no ensino médio. Então, quando ele chega na universidade, ele já está pronto para militar e ser uma espécie de, vamos dizer assim, de exército do militante disfarçado de professor. Acontece o seguinte, como todo aluno, como não se pode chegar na universidade sem passar pelo ensino fundamental e médio, a gente tem que vacinar as crianças e os adolescentes enquanto eles ainda não foram zumbificados, entendeu? A gente tem que proteger a criança e o adolescente, porque essa criança, se depois ele estiver consciente, depois ele vai para a universidade e ele vai levar essa mentalidade nova para a universidade. Imagina só uma multidão, uma massa de milhões de estudantes chegando na universidade com essa nova mentalidade. Cara, um professor vai ter que se adequar. Ele não vai continuar militando, porque ele vai se sentir mal. Porque ele vai sofrer uma reprovação social de tal forma que ele vai ficar com vergonha de fazer militância. Ele vai ser desprezado pelos alunos. Mesmo que não haja nenhum processo, nenhuma demissão, o cara vai virar um pária. Ele vai virar um cachorro e todo mundo vai saber o que ele é. Porque hoje muitos alunos já sabem que os seus professores são bandidos, né? Na verdade, disfarçados de professores, são militantes mesmo, sindicalistas, gente de partido. Só que se você tem um número grande de estudantes com essa visão, muda completamente o ambiente na universidade. E é isso, Kaique, que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma campanha de vacinação em massa, né? Conscientizar os estudantes e as famílias sobre os limites jurídicos da liberdade, da atividade docente. Sobre aquilo que um professor pode fazer, ou melhor, aquilo que o professor não pode fazer em sala de aula. E é isso. maravilha. Se isso for feito, e isso pode ser feito sem lei. Não precisa de lei para fazer isso. Basta uma grande liderança, como é a liderança do Bolsonaro, abraçar essa agenda, né? E usar, de vez em quando, não precisa ser todo dia, mas usar de vez em quando as suas redes sociais para defender, para conscientizar a população. Para falar, primeiro, denunciar os abusos que estão acontecendo para que os pais fiquem alertas. Segundo, conscientizá-los do direito que eles têm. O direito à impessoalidade, você advogado sabe disso. O direito à laicidade, o direito ao pluralismo. O que é que isso significa na prática? São os deveres da escola sem partido. Um dos deveres, eu falei em pluralismo agora, um dos deveres diz assim, que ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias e opiniões e pontos de vista concorrentes a respeito daquilo. É o direito ao pluralismo Isso que existe. Tá na dificilmente a Constituição. gente vê. Não precisa Eu, de por lei. exemplo, A gente tem que fazer isso pelas redes sociais. A conscientização pode e deve ser feita pelas redes sociais. maravilha. Eu queria aqui fazer uma pergunta para você, em qual que era a diferença entre liberdade de ensinar e a liberdade de expressão? Olha só, é claro que se os professores tivessem liberdade de expressão em sala de aula, eles poderiam falar mal do governo ou falar bem do governo. Eles poderiam fazer pregação religiosa. Eles poderiam ficar falando de futebol. Liberdade de expressão é aquilo que a gente faz nas redes sociais. A gente fala sobre qualquer assunto. Isso é que é liberdade de expressão. Não é?
Então, veja só, se um professor tivesse liberdade de expressão, o estudante não teria, ou poderia não ter, o direito à impessoalidade. Se o professor poderia, imagina, um professor começa a usar suas aulas para falar mal do Bolsonaro ou para falar bem do Bolsonaro. O aluno, como usuário do serviço, ele tem o direito à impessoalidade. Todo funcionário público tem a obrigação de prestar um serviço de forma impessoal. Da mesma forma, tem o direito à laicidade do Estado. Por exemplo, eu sou católico. Imagina que eu tivesse um professor ateu que usasse a sala de aula para atacar a minha religião. Se ele tivesse liberdade de expressão, ele poderia fazer isso. Mas estaria ferindo o meu direito à laicidade do Estado. Da mesma forma, o direito à educação. Né? Quer dizer, o direito à educação compreende, obviamente, o direito de conhecer o outro lado das questões controvertidas. Se um professor não quiser falar, se ele tivesse liberdade de expressão, ele não precisaria falar. Ele fala só aquilo que ele quer. Então, quando um professor, se a gente confundir, coloca lá na outra imagem que eu mandei para você, que é, o que um professor tem em sala de aula é a liberdade de ensinar. E a liberdade de ensinar, que é a liberdade que o professor tem de escolher a melhor forma de transmitir um determinado conteúdo aos alunos, né, o conteúdo da sua disciplina, essa liberdade coexiste perfeitamente com os demais direitos dos alunos. O direito à educação, o direito à impessoalidade, a liberdade de consciência e de crença. Mas se você confunde liberdade de ensinar com liberdade de expressão, aí acontece aquilo que eu acabei de falar. Né? Então, por exemplo, né, a Constituição diz que a liberdade de consciência e de crença é inviolável. Bom, se a presença do aluno é obrigatória na sala de aula, e o professor começa, por exemplo, usando uma suposta liberdade de expressão, que ele não tem, ele começa a atacar uma determinada religião, ele pode estar ferindo a liberdade de crença do estudante. Obrigando o estudante, por exemplo, a ouvir os ataques à sua religião. É claro que, no final das contas, ele pode até fazer com que esse aluno perca a fé. Né? Se ele começa a fazer isso de maneira sistemática, né, solapando as bases da fé do aluno, começa a falar que esse negócio de Cristo ressuscitou, isso é conversa, quem acredita nisso é porque é trouxa, não sei o quê. Pronto. É claro que o aluno, imagina uma criança, um adolescente, ele vai acabar, que a fé do aluno vai acabar se perdendo, né? O que viola, como eu disse, a liberdade de crença dos estudantes. Imagine, por exemplo, um professor que ridicularize um aluno por causa da sua fé. Em sala de aula. Acontece muito, nós sabemos que isso acontece. Acontece. Não é verdade? Ele estaria, obviamente, ferindo o direito do estudante à liberdade religiosa. Então, veja, a liberdade de ensinar, ela coexiste, repito, perfeitamente com todos esses direitos dos estudantes e dos pais. Tem ali o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos também, né? Está previsto numa convenção, num tratado internacional sobre direitos humanos. Agora, a liberdade de expressão é incompatível com todos esses direitos, entendeu? Por isso que é importante a gente fazer essa distinção. Olha, liberdade de ensinar não se confunde com liberdade de expressão. Na sala de aula, o professor não tem liberdade de expressão. O que a Constituição dá a ele é a liberdade de ensinar. O professor tem liberdade de expressão no Facebook, no Twitter, no Instagram, não na sala de aula. Maravilha. E eu gostaria de saber assim como é que é a recepção do Escola Sem Partido com pais, alunos e professores. Como é que tem sido? Olha, os pais que conhecem a Escola Sem Partido tendem, se eles não são de esquerda ou de extrema esquerda, eles apoiam, né? Mas tem muito pai de esquerda e extrema esquerda que acha bonito o professor fazer proselitismo de esquerda. Claro, aquele vamos dizer assim, o filho dele está escutando na escola aqui, a mesma coisa que ele escuta em casa, então ele acha bom, né? Quem apoia o Escola Sem Partido é quem não está de acordo com o discurso do professor. Em geral, as pessoas que apoiam a Escola Sem Partido se sentem
se sentem lesadas em seu direito, né? Quando um professor usa a sala de aula para fazer uma propaganda política, uma propaganda ideológica ou religiosa. Por exemplo, tem muitos pais ateus que defendem o Escola Sem Partido, porque o Escola Sem Partido diz, olha, não pode ter proselitismo religioso. O professor não pode fazer proselitismo religioso. Por quê? Porque existem alunos que são ateus. E existem alunos que têm uma religião diferente da religião do professor. E a presença deles em sala de aula é obrigatória. Professor, vou ler aqui, olha. O professor tem que apenas ensinar o conteúdo da matéria. Estou repetindo aqui o que a Maria Helena Pedrini está falando. O professor tem apenas que ensinar o conteúdo da matéria, o seu conteúdo programático. Ele não tem liberdade para falar outras coisas em sala de aula. Claro, uma conversa aqui, às vezes uma piadinha, tá? Evidentemente. Mas ele não pode avançar sobre outras áreas. Nenhum aluno é obrigado a escutar o professor a falar sobre qualquer assunto. Na prática, a coisa hoje em dia mais comum é do professor que para aquele assunto de sala de aula para discutir temas contemporâneos, temas que estão rondando, acontecem na política. O Bolsonaro fez não sei o que lá, Bolsonaro... E emitindo a sua opinião. É o que eu, infelizmente, já até relatos do meu irmão mais novo, né? Meu irmão tem 14 anos e, enfim, a gente já teve alguns problemas nesse sentido de professor falando bobrinha em sala de aula, emitindo a sua opinião política numa aula que não condiz com isso, que nem falei. Tá explicando biologia, do nada vai falar sobre o Bolsonaro. Infelizmente, isso tem sido muito comum. E pelo que você tem falado aí, basicamente, desses pais que são contra muito a visão de extrema esquerda, então eles estão basicamente indo contra o que está escrito na Constituição Federal, né? Pelo que eu entendi. Não tem dúvida. A Constituição não permite que os professores abusem da audiência cativa dos alunos para promover suas próprias ideias. Ninguém tem esse direito, entendeu? Porque isso viola aquela que é a principal liberdade garantida pela Constituição, que é a liberdade de consciência e de crença. Então, a presença do aluno é obrigatória. Ele é obrigado a ouvir o que o professor está falando. Se o professor puder falar qualquer coisa, é óbvio que a liberdade de consciência e de crença dele vai ser letra morta. E o professor vai conseguir fazer uma lavagem cerebral nos seus alunos. Que é o que acontece, né? A gente volta para o começo da conversa. Você citou aí esses estudantes todos que ficam repetindo simplesmente jargões, repetindo chavões, slogans, né, que eles escutam dos seus professores. Sim, e esse processo, agora uma dúvida também, ele é mais internacional? Será que tem uma diretriz central que fica passando e doutrinando, ou é algo mais descentralizado? O que acontece, a doutrinação, o que acontece aqui no Brasil, isso eu digo do Ocidente de uma forma geral. No Brasil, ela tende a ser diferente do que é no Chile, do que é na Argentina, ou acaba sendo meio que uma coisa só? As pautas da esquerda são as mesmas em todo lugar. Não é? A esquerda agora, por exemplo, não estamos falando de antifas aqui, né? Então, nos Estados Unidos não tem o movimento dos antigos. Então, você vê que essas coisas vão... Tem muita gente que imita, copia, percebe que o momento político é positivo, é apropriado. Aí, pronto, aí começa a falar desse assunto. Então, esse pessoal é muito antenado, né? Esse pessoal é muito antenado. Sim. Agora, evidentemente, e você, não sei, você disse que conversou com um amigo seu e disse que o Brasil é o caso de sucesso do gramscismo. Eu acho que é mesmo. Acho que em nenhum lugar do mundo a estratégia gramsciana de dominação e para conquista da hegemonia deu tão certo como no Brasil, né? Todas essas carreiras de Estado, né, estão dominadas pela esquerda, né? Juízes, promotores, defensores, psicólogos, artistas e jornalistas, aí não precisa nem falar, né? Então é muita gente. Eu, que nem eu abordei anteriormente, tem um pessoal jovem, geralmente pessoas de 16 anos, que me seguem e me acompanham aqui no Instagram, e eles acabaram me indagando sobre uma questão muito específica que ocorreu com eles, o que eles viram há um tempo atrás, que é, por exemplo, como quando no colégio determinado muro ou determinada parede acaba sendo grafitada, muitas das vezes com viés ideológico, de uma forma mais específica. Grafitaram no colégio dele, não sei se foi dele ou de um amigo dele, um grafite do Mandela, que tem claramente uma tendência ideológica.
como que, por exemplo, esse aluno pode denunciar isso? Qual é a melhor forma dele retratar e combater esse tipo de questão? Escola pública ou particular? É, pública. Pois é, a escola pública, né, o gestor dessa escola, o diretor, ele tem obrigação legal de zelar pelo princípio da impessoalidade. Então, se ele percebe que aquele grafite, vamos dizer, que não fosse o Mandela, que fosse a Marielle Franco, que o que mais tem é grafite da Marielle É verdade. em muro de escola pública, em muro de escola pública. Se ele percebe que aquele grafite da Marielle, que é aquela pichação lá, na verdade é uma propaganda disfarçada do PSOL, como de fato é, nós sabemos disso, né? Ele tem que mandar pintar aquilo, remove aquilo imediatamente. Né? O caso do Mandela é mais sutil. Né? A associação com as pautas da esquerda não é tão imediata como no caso da Marielle. Mas se existe esse questionamento, ele tem a obrigação de chegar e falar, não, peraí, então vamos fazer aqui um debate sobre esse personagem, sobre o Mandela, para ver se ele é um herói ou se ele não é um herói. Né? Por que a foto dele, por que a imagem dele foi grafitada nesse muro? Né? Primeiro, quem autorizou? Ele é digno dessa homenagem? Quem era Nelson Mandela? E aí sim, vamos ver quem é. Aí o aluno tem que saber. Senão o aluno começa a cultuar um ídolo. A esquerda vive disso, Kaique. A esquerda vive de ídolos. Né? Ou é o Mandela, ou é o Che Guevara, ou é a Frida Kahlo, ou é a Marielle Franco, e assim por diante. É. E agora uma pergunta mais voltada na classe política. Como vem sendo a receptividade por parte dos políticos aqui no Brasil com o projeto Escola Sem Partido? Os políticos de esquerda odeiam, não podem nem ouvir falar. Não por acaso o Zé Dirceu declarou publicamente. A gente tem esse vídeo, depois eu vou mandar para você. Onde ele diz: a pior ameaça que nós vamos viver é o Escola Sem Partido. Palavras do Zé Dirceu. Né? E toda a esquerda declarou guerra. Os políticos declararam guerra à Escola Sem Partido. E muitos políticos conservadores de direita abraçaram a causa. Porém, ultimamente, o assunto arrefeceu. Eu acho que o silêncio do Bolsonaro em relação a essas questões fez com que o assunto ficasse fora do radar dos políticos. O político ele tem um comportamento oportunista. Se ele percebe que o assunto está em alta, ele vai e levanta a bandeira. Né? Então, tem havido... Eu não me queixo do oportunismo dos políticos, não. Os políticos, vamos dizer assim, são sempre mais ou menos oportunistas. Eu não critico isso. E nós achamos bom quando o político levanta a bandeira da Escola Sem Partido. Não interessa se ele é de direita ou de esquerda, embora nunca nenhum político de esquerda tenha levantado a bandeira da Escola Sem Partido. Não por acaso. Né? Político de esquerda que levanta a bandeira da Escola Sem Partido está cometendo suicídio. Porque a esquerda vive da doutrinação. Ela existe por causa da doutrinação. Sem a doutrinação, a esquerda some, desaparece. Maravilha. E continuando nessa pauta um pouco política, esse ano a gente está em ano eleitoral. Basicamente, o que um político ou um candidato, um pré-candidato, não sei se tem alguns vendo aqui na live, podem fazer pelo Escola Sem Partido no seu município? Você podia repetir a pergunta, Kaique? Não, o que os pré-candidatos que podem vir a ser eleitos esse ano, porque esse ano é um ano eleitoral, o que eles podem fazer pelo Escola Sem Partido no seu município? Levantar a bandeira do Escola Sem Partido. Podem levantar, podem fazer as suas campanhas eleitorais prometendo, assumindo o compromisso de impedir a doutrinação nas escolas do município, de lutar contra a doutrinação nas escolas do município. Eles podem fazer o mesmo alerta que eu sugeri ao Bolsonaro. Eu faço também a você que é candidato, que está escutando a gente aqui. Você faça o alerta para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus eleitores. Isso é muito importante. É muito importante. Eles estão querendo destruir a família. Eles estão querendo destruir a nossa liberdade. A principal liberdade que a Constituição nos dá, que é a liberdade de consciência e de crença. Eles estão querendo transformar os nossos filhos em massa de manobra de sindicato e partido político. Nós não podemos, isso é muito sério. Então, o conselho que eu dou aos pré-candidatos, conheçam a Escola Sem Partido, preparem-se para defender o Escola Sem Partido, denunciem a doutrinação,
tentem conscientizar o seu eleitorado da importância de lutar contra a doutrinação nas escolas. Maravilha. A gente está chegando aqui, infelizmente, um pouquinho no nosso fim, dando o nosso horário. Se você quiser deixar um recado aqui para o pessoal. E queria agradecer a sua presença aqui por estar topando fazer essa live humildemente com a gente. E se puder, no futuro, a gente fazer outras lives também. Um assunto longo, um assunto que rende bastante. E acho de suma importância a gente estar divulgando e difundindo e debatendo aqui. Que eu agradeço demais essa oportunidade. Eu acho que a live foi bastante esclarecedora. Você levantou questões assim importantes. Espero que o seu público aí tenha aproveitado bastante e ajude a disseminar conhecimento sobre o problema da doutrinação e sobre a solução desse problema, que é o Escola Sem Partido. Não tenho dúvida nenhuma, tá? Eu vou mandar para você depois o vídeo do Zé Dirceu. Você compartilha aí na sua página. Pode deixar. Tá legal? Vou compartilhar, pode deixar. E já quero deixar a pressão aqui, que eu vi que tem duas pessoas, tem bastante seguidor que estão me assistindo, o Carmelo Neto e o Nicolas Ferreira. Marquem uma live aí, divulguem e levantem a bandeira do Escola Sem Partido. É isso aí, pessoal. Eu estou à disposição, vai ser um prazer. Maravilha, Miguel. Doutor Miguel, um grande abraço, obrigado. Vou deixar a live salva aqui, vai pro feed. E posteriormente, quando você me enviar aqui o vídeo, vou postar aqui com o maior prazer. Vou mandar agora para você. Um abração. Abração, tchau, tchau. Tá. Quantas pessoas tem? Eita, faltam 30 segundos. Mas, galera, eu vou deixar salva a live. Inclusive, Carmelo, você é o próximo, hein? Marca essa live aí que é importante a gente debater esse assunto. Vamos deixar esse assunto sempre alta pra gente... Nossa, vai acabar o tempo, 20 segundos. Tchau, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da live. Uma live excelente, doutor Miguel Najib. E é isso, vai acabar aqui. Tem 9, 8, 7, 6. Tchau.